Bom, eu quero trazer uma rápida meditação nessa manhã, agora falando sobre a ressurreição de Cristo. Eu dei um tema, e o tema da mensagem seria a vitória da cruz, a esperança da ressurreição e a certeza da vida eterna. Abra sua Bíblia lá na primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Irmãos, sem sombra de dúvidas, a Páscoa é uma das datas mais importantes da fé cristã. Talvez ela não tenha tanta evidência como o Natal tem, mas a Páscoa é importantíssima concernente à nossa salvação, porque trata da morte, do sepultamento e da ressurreição do nosso Salvador. Não deveria ser apenas um feriado, uma tradição ou um momento de descanso, mas deveria ter um valor, mais grandiosíssimo na vida de todo cristão, porque na Páscoa celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, e a vitória de Cristo sobre a morte expressa para nós o cumprimento das promessas de Deus, e vai ser toda a base da nossa esperança, e da nossa esperança de vida eterna. Nós vivemos em um mundo que é marcado pela dor, e onde a morte traz, de fato, consequências e sentimentos tristes para a vida de cada ser humano. A morte é um momento de separação e um momento pelo qual muitos de nós não estamos preparados para enfrentar. Mas a Páscoa não nos faz olhar simplesmente para a morte de Cristo. E quando eu digo simplesmente, não é que eu estou desvalorizando a morte, é que de nada adiantaria Cristo ter morrido na cruz, se a obra não fosse completada com o túmulo vazio. E é isso que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 15 da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança. Se a nossa fé hoje se baseasse simplesmente na morte de Cristo, nós não teríamos esperança. Se ele não tivesse ressuscitado e vencido a morte, nós não teríamos a certeza e a convicção de que poderíamos gozar da vida eterna. Então a ressurreição de Cristo é o que muda todo o teor da mensagem cristã, é o que diferencia o cristianismo de qualquer outro movimento que tenha a pretensão de reconectar o homem a Deus. O conceito de religião é esse, é religar o homem a Deus. Mas nenhum movimento nesse mundo, nenhuma religião nesse mundo pode cumprir com o verdadeiro e real sentido da palavra de nos religar a Deus, se não fosse único e tão somente por Cristo, que é aquele, o único que ressuscitou e venceu a morte. Por isso que esse domingo não é um domingo qualquer, mas é um domingo que deve nos fazer olhar para trás e ver a cruz, mas olhar para frente e ver a certeza e a convicção da vida eterna que gozaremos, porque o nosso Redentor vive, Ele está vivo. Irmãos, olhando para esse texto, os 4 primeiros versículos nos passam a convicção de que a ressurreição de Cristo é o fundamento do Evangelho. Não há Evangelho sem a ressurreição de Cristo. Acompanhe a leitura comigo do que diz Paulo quando escreve no capítulo 15 da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado,
Mas louvado, bendito seja o Senhor, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, amém? A ressurreição é o fundamento do Evangelho. Paulo começa esse capítulo aqui nos lembrando que o Evangelho que ele pregou, o Evangelho que ele anunciava a morte de Cristo, amém? A morte foi necessária, o cordeiro precisou ser morto, o sangue precisou ser derramado, e é isso que nos outorga a salvação, a substituição. É Cristo se colocando na cruz em nosso lugar, é Cristo pagando o preço propício a nos salvar, que foi o preço de sangue. Está tudo perfeito, o candidato perfeito, Jesus, o Cordeiro Imaculado, o ato perfeito, a crucificação, o sangue derramado. Mas nada disso teria valor se ele não tivesse ressuscitado. Mas é por isso que a Bíblia e o apóstolo Paulo, ele vem a nos revelar, e vem aqui impulsionar, e vem sacramentar e fundamentar a nossa salvação no fato de que Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia. Você crê nisso? Nosso Redentor está vivo. A Páscoa passaria pela morte, tudo isso estava profetizado. Tem um texto em Isaías 53:5 que diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ah, irmãos, ele morreu, isso é fato. Mas ele ressuscitou, amém? E isso é a certeza e a convicção da nossa vitória. A ressurreição não é um detalhe a mais, mas a ressurreição é o coração do Evangelho. A ressurreição, irmãos, é o que nos garante e nos dá a certeza e a convicção da nossa vida eterna. Jesus vive, e isso é a prova concreta, cabal, de que sua morte foi eficaz, de que o sacrifício feito por nós outorgou-nos a salvação, que a justiça de Deus foi satisfeita, mas o que completa, e o que eu diria, usando aí o termo que muitos usam, o que é a cereja do bolo, é que o nosso Redentor ressuscitou e Ele está vivo. Louvado e bendito seja o Senhor. Nossa fé deve estar firmada nesse Cristo vivo, e não apenas em valores morais, tradições religiosas, ou em um culto, em uma celebração, mas no fato de que Ele ressuscitou. Por isso, em primeiro lugar, mais uma vez eu repito, que a ressurreição, ela é o fundamento do Evangelho. Mas em segundo lugar, quando a gente olha os versículos 5 a 11, nós vemos que não somente a ressurreição é um fundamento do Evangelho, é a base do Evangelho, mas a ressurreição também é um fato histórico. E é um fato histórico que foi testemunhado. Irmãos, não tem como duvidar, é um fato histórico. Tem gente que hoje ainda está questionando se Jesus existiu. Tem gente duvidando e batendo de frente com a história. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. E é isso que Paulo apresenta dos versículos 5 a 11. Veja o que diz dos versículos 5 a 11. Não somente no versículo 4 diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, mas a partir do 5 ele diz, ele foi visto por Cefas. Quem era Cefas? Pedro, tá bom? E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram, já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. A mim quem? A Paulo que está escrevendo. Como a um nascido fora de tempo. Ou seja, ele apareceu para mim como a um nascido fora de tempo, ou seja, eu não estava lá no grupo desses, eu não era um seguidor de Jesus, mas ele apareceu também a mim. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã,
Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. A ressurreição de Cristo não somente é o fundamento do Evangelho, eu diria o coração do Evangelho, mas a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Paulo dá uma lista dessas testemunhas que viram o Cristo ressurreto, como se não bastasse os 12, Tiago, Cefas em especial, e o próprio apóstolo Paulo. Existem mais de 500 irmãos que viram Cristo pessoalmente, em carne, ressuscitado, que puderam tocar nele. A fé cristã não se baseia num mito, numa lenda. Até hoje, milhões peregrinam até Meca para visitar o túmulo de Maomé, onde depositados estão lá os seus ossos. Gandhi está lá, os seus ossos enterrados. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, um dia morreu, foi sepultado. Mas o nosso Senhor Jesus, o que indica que ele ressuscitou, é porque hoje o túmulo está vazio. Amém? Não é mito, não é lenda, é um evento histórico. A ressurreição foi vista, foi tocada, foi anunciada, e essa ressurreição que transforma as nossas vidas. Por isso que a nossa, a minha, a tua fé deve ser também testemunhal. Ou seja, eu não estou crendo num mito, numa lenda, mas em um fato histórico. Coração do Evangelho, mas um fato histórico. E é por isso que Paulo diz no versículo 10, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Nós somos o que somos, pela graça de Deus, e porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Em primeiro lugar, a ressurreição é o fundamento do Evangelho, é o coração do Evangelho. A ressurreição é um fato histórico, testemunhado. Mas em terceiro e último lugar, a ressurreição é a garantia da nossa esperança, amém? É o selo, é a cereja do bolo, como eu disse, e é isso que Paulo apresenta dos versículos 12 até o versículo de número 22. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, esse tempo que nós estamos aqui, e que você despertou um pouco mais cedo nesse domingo, e que veio aqui para celebrar o nome de Jesus, tudo isso seria vão, não teria o mínimo valor, se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos. No versículo 15 diz, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Paulo estava lidando com um grupo de pessoas duvidosas, que estavam dizendo que nada, não tem ressurreição de mortos, e principalmente na época de Cristo, existia um grupo chamado de saduceus. Os saduceus eram aqueles que negavam que alguém pudesse voltar à vida depois de morto. E aí Paulo está argumentando e falando, se vocês estão dizendo que não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E se a nossa fé é vã, nós somos mentirosos, nós que aqui estamos pregando e anunciando que ele ressuscitou, se de fato ele não ressuscitou, mas ele está vivo, amém? E nós não somos loucos, e não estamos aqui como mentirosos, mas estamos afirmando que a ressurreição
é o fundamento, é o coração do Evangelho. A ressurreição é um fato histórico, testemunhado, mas a ressurreição também é a garantia da nossa esperança. Não haveria esperança para nós se Cristo não tivesse ressuscitado. 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, aqueles que dormiram, que morreram, e que morreram acreditando que Ele ressuscitou, tudo isso é em vão. E Paulo continua dizendo: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias, ou seja, o primeiro de tantos que ainda ressuscitarão. Quantos aqui perderam um ente querido, mas um ente querido que firmou a fé em Cristo? Você perdeu? Eu perdi. Mas sabe qual é a grande esperança? É que um dia eu me reencontrarei com minha mãe, ressuscitada dentre os mortos, porque Cristo é a primícia, e todos que virão depois dele, gozarão dessa vida eterna, da ressurreição de seus corpos, porque a ressurreição de Cristo é o coração, é o fundamento do Evangelho, é um fato histórico testemunhado, mas é a garantia da nossa esperança. Oh, irmão, porque assim, 21, como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo, o homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, diante dessa dúvida, tem ressurreição ou não? Paulo responde com firmeza: tem. E se Cristo não ressuscitou, a gente acaba por aqui, pega teu banquinho, vai para casa e esquece. É vã a nossa fé. E diante disso, com convicção, no versículo 20, mais uma vez eu repito a leitura: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, Ele é o primeiro de tantos outros que ressuscitarão. Por isso, amado irmão, a nossa grande esperança só é possível ser mantida firme, aquecida, por conta de que Cristo está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a prova de que a morte foi vencida. A vida eterna não é uma ilusão, mas é uma promessa firmada no Cristo ressuscitado. Podemos enfrentar a morte? Podemos. E enfrentamos ela com esperança. Podemos viver hoje com um propósito, sabendo que a vida eterna já começou e já começou em nós. Está aqui dentro, por um Cristo que habita no meu coração, um Cristo vivo e ressurreto. Hoje nós estamos aqui para celebrar a vitória de Cristo. Você veio aqui para isso ou não? O nosso Salvador, o nosso Redentor vive. Nome sobre todo nome. Nome bendito, o nome do Senhor. Nome belo, o nome do Senhor. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E é esse Jesus que nós viemos aqui para adorá-lo. É esse Jesus que nós estamos hoje aqui para exaltá-lo, para colocar o nome dele o mais alto possível, para proclamarmos com certeza. Você não está pregando uma religião vazia, você está pregando de fato um Redentor que vive, aquele que hoje é o único que pode ser o mediador entre Deus e os homens, porque vivo está, assentado à direita de Deus o Pai. Esse é o nosso Redentor, nome sobre todo nome. Fica de pé, vamos louvar a esse nome, vamos exaltar o nome de Jesus, dizendo: ó quão lindo esse nome é. Diante das verdades que foram apresentadas, eu te convido hoje a responder a isso com fé. Creia, Cristo está vivo. Mas não somente com fé, com adoração, com gratidão. Então louve e exalte ao Senhor, cante como nunca cantastes,
anunciando que o nome de Cristo é o nome que está sobre todo o nome. Exalte o seu Redentor, Ele está vivo, amém? Ele está vivo. Quem já falou com Ele hoje? Ele está vivo. Vamos exaltá-lo e louvá-lo.